Olá, muito bom dia, salve, salve, estamos aqui para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 31 de outubro de 2018, o tempo voa, hein? Vamos em frente. Super Ministério, Bolsonaro decide juntar debaixo do mesmo guarda-chuva as pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria. A chefia ficará a cargo do economista Paulo Guedes, que ontem causou mal-estar ao dizer a seguinte frase: "Vamos salvar a indústria brasileira apesar dos industriais." Apreensão em mais uma investida contra a imigração ilegal nos Estados Unidos. Donald Trump quer o fim do direito de os bebês nascidos no país ganharem automaticamente cidadania americana. Bebês estes, claro, filhos de estrangeiros. A onda do politicamente correto. Entenda por que o personagem Apu do seriado Os Simpsons virou alvo de uma polêmica racial. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Você é o nosso convidado especial. E hoje, vamos aqui, ó, dar as boas-vindas ao nosso convidado do programa, o vlogger e consultor em marketing digital, Caio Coppola. Bem-vindo, bom dia, Caio. Bom dia, Edgar, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Vamos juntos até às 11h30 da manhã. Você está me causando um certo calafrio, Paulinha Carvalho. Cara, eu não acredito mais em ninguém desse programa. Esse grupo de WhatsApp que a gente tem é a maior fake news mundial. Vocês combinam de vir em clima de Halloween, Dia das Bruxas, afinal hoje, 31 de outubro, é o dia de Halloween, querido. Eu faço essa produção sanguinolenta e ninguém vem. Eu não tô vendo uma bruxa, um Frankenstein, uma abóbora aqui dentro, entendeu? Eu tenho um corte aqui na cabeça, serve? Se é real e tem seis... Não sei se o ouvinte consegue ver, ó. Caramba, Edgar, o cara vem costurado de verdade. Eu queria deixar claro que esse sangue aqui que tá em mim é falso. Tá tudo bem comigo, queridos, tá? Mas bom. Hoje vamos lá, porque é Dia das Bruxas e é uma hashtag sucesso. Eu sei que tem gif, eu sei que tem meme, eu sei que tem motivação pra isso, talvez. Hashtag A Bruxa Tá Solta. A bruxa está solta, soltaram o fubá. Agora não adianta você vir me procurar. E o molejão. Você foi longe, hein, Edgar? Agora. É um Halloween meio fanfarrão, é isso aí. Uma coisa meio brasileira, né? Então eu quero saber aí de vocês, hashtag A Bruxa Tá Solta. Vamos pros assuntos mais comentados do Brasil. Quem tem foto de fantasia, importante, hein? Isso é bom, chegou hein? A hora de postar nas redes sociais com a nossa hashtag de hoje, A Bruxa Tá Solta. Você pode interagir com a gente também, mandando mensagens, mandando seu vídeo aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009. Tem alguém vestido aí do outro lado pro Halloween? Tá a caráter? Manda um vídeo pra gente então e responda a seguinte pergunta: e aí? A bruxa tá solta? Justifique de forma criativa sua resposta, beleza? Sua chance de aparecer pimpão das trevas aqui no Morning é grande. Mande um vídeo, grave na horizontal. Se for gravar do carro, não esquece nunca. Estacione antes de fazer o vídeo, beleza? 11 931 17 1009. No mais, você pode acompanhar o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan ou então pelo nosso portal jp.com.br e também na nossa transmissão pelo canal youtube.com/Morning Show JP, conteúdo extra pra você. E também nas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Nossa página tem conteúdo extra, passe por lá, deixe seu joinha que a gente fica bem animadão e feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Dois dias depois da eleição de Jair Bolsonaro, o PT decidiu intensificar ainda nesse ano uma campanha internacional pela soltura do ex-presidente Lula, que desde abril está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Sob o argumento de que a integridade física do petista está ameaçada, a direção da legenda decidiu criar o que chama de Rede de Solidariedade pela Liberdade de Lula.
Os petistas se dizem preocupados com a recente declaração do presidente eleito de que, por ele, o Bolsonaro, Lula apodrecerá na cadeia. A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz temer pela vida de Luiz Inácio e que ele tem direito a um julgamento justo. Vamos lá, aproveitar já da participação do Caio aqui com a gente. Caio, na tua visão, qual é a chance de um movimento como esse ajudar de fato, efetivamente, a tirar o Lula da cadeia? Agora sim, bom dia. Bom dia. Bom, a chance é nula, né? Vale lembrar aí que somados todos os magistrados, o Lula já foi julgado por 20 juízes, desembargadores e ministros, muitos deles apontados durante o governo lulopetista, né? Então, houve sim a observância do devido processo legal, a sentença é embasada em provas e vale lembrar que a gente está falando de um dos 7 processos no qual ele é réu. Então, isso daí é mais um movimento político do que um movimento jurídico. E assim, aí usando a expressão do nosso presidente eleito, né, ele falou em deixar o Lula apodrecer, envelhecer na cadeia, né, jamais falou em nenhuma tentativa de violar sua integridade física. Então eu não acho que haja nenhuma ameaça aí à segurança do Lula, pelo contrário, é mais seguro para o Brasil que ele fique lá exatamente onde ele está. O fato de estar na superintendência também já é visto por muitos como uma regalia frente ao cargo que ele exerceu, quer dizer, regalia não, um direito frente ao cargo que ele exerceu, porque ele poderia estar em outro regime prisional, quer dizer, ele está na superintendência, tem a sala dele lá, tem os aparelhos que ele faz uso para se exercitar dentro da cadeia, tem alguma segurança pelo fato de estar dentro da Polícia Federal, né? Bom, mas vamos lá, o Lula está preso, o PT perdeu a eleição presidencial, tem esses dois fatos à nossa frente aí. Qual é a força política do ex-presidente nesse momento? Você acha que ele ainda pode articular, é uma voz ainda forte frente à esquerda brasileira? Principalmente, a gente ainda vai avançar sobre isso daqui a pouco, mas com esse primeiro anúncio aí, primeira palavra do Ciro Gomes, que recebeu uma votação significativa também. O Lula ainda apita dentro da esquerda? Qual é a tua opinião, Caio? Mas sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode esquecer aí que uma votação expressiva, 45 milhões de votos, a maioria desses votos certamente não foi para o Fernando Haddad, pior prefeito da história de São Paulo, segundo as periferias da cidade, na eleição de 2016, não passou nem para o segundo turno. Então, eu acho que ainda é uma voz política, mas não tem nenhum cabimento participar do processo eleitoral, um cara condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro e tantas outras condenações que se seguirão. Mas sim, ele ainda é uma voz ativa na esquerda, ainda tem um certo poder de mobilização, de influência, mas isso vai minguando, né, gradativamente com o tempo, mas o PT, querendo ou não, ainda é o maior partido do Congresso Nacional. Frente a isso e essa possibilidade já aventada inclusive pela presidente da sigla, o PT, do Haddad exercer esse papel articulador aí na consolidação de uma frente de resistência, você acha que isso pode ganhar frente, ganhar vulto frente às forças de esquerda? Eu acho que, na verdade, o Haddad é mais do mesmo, né? Tem o pessoal que usa a expressão Lula em pele de cordeiro. Ele mesmo se colocou como candidato mascarado, né? Usando a máscara do Lula. Muita gente se refere a ele como um fantoche, como um poste do ex-presidente. A consequência natural desse comportamento é perda total de credibilidade, né? Foi péssimo para a reputação do Haddad. Não acho que ele vai ter esse papel aí de ser uma grande liderança de esquerda, até porque ele vai estar muito ocupado respondendo a 32 processos, entre eles improbidade administrativa, corrupção, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Ainda na questão política, em entrevista
Como falei há pouco, a Folha de São Paulo de hoje, o presidenciável derrotado Ciro Gomes, do PDT, afirmou que foi miserável, palavras dele, miseravelmente traído por Lula e por seus asseclas, né? O terceiro colocado na eleição ao Planalto afirmou que o petista o convidou para ser vice no lugar de Fernando Haddad, mas que ele negou a participar da, entre aspas, fraude, segundo ele, porque se sentiu insultado. O pedetista rejeitou que tenha traído eleitores da esquerda ao não declarar abertamente o voto no candidato do PT no segundo turno. O Ciro garantiu que nunca mais fará parte da campanha do PT e que já articula uma nova oposição sem a liderança dos petistas. Vamos lá, Caio, vou pôr o Joel na roda também para a gente falar sobre esse assunto. Joel, bom dia. Estava conversando aqui com o Caio a respeito dessa nova liderança que tenta se formar no espectro da esquerda. O Ciro já deixou muito claro que quer essa independência, quer se desgrudar dessa imagem do Partido dos Trabalhadores, que hoje é muito rejeitado no país. Vamos lá, vamos tratar dessa questão aí. Qual é o futuro? Jogar amplamente para você aí, esmiuçar nos detalhes para onde você quiser seguir. Qual é o futuro da esquerda? Bom dia, Edgar. Bom dia, colegas aqui. Bom dia, ouvintes. Olha, essas eleições terminaram o seguinte: o PT perdeu espaço, mas se manteve como partido, claramente o maior partido da esquerda, inclusive a maior bancada da Câmara. Talvez consiga até união com outros partidos. O PCdoB está ensaiando uma revolta agora, mas como a gente já viu no passado, essas revoltas do PCdoB em geral terminam com o PCdoB se aliando ao PT mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Só que o PT tem um problema. Embora ele tenha uma boa base partidária, ele tem seu território, ele tem um espaço claro na política nacional, ele está carente de nomes. O Lula está preso, o Lula que realmente conseguiria muitos votos está preso. O Haddad, nessas eleições, inicialmente se comportou como um verdadeiro poste do Lula para ir para o segundo turno, e na hora que chegou no segundo turno, na hora dele mostrar quem ele era para sair daquela condição que não daria vitória, ele não conseguiu mostrar nada. O Haddad, na minha opinião, se mostrou um grande banana, uma figura fraca, uma liderança fraca. O Ciro Gomes, por outro lado, embora o partido não seja tão expressivo quanto o PDT não seja tão expressivo, e o Ciro Gomes pode mudar de partido também, ele é uma liderança clara. Ele é uma pessoa que tem uma força, que tem uma vitalidade, que trouxe uma assertividade para o debate público. O Ciro Gomes não foi para o segundo turno, o Haddad foi. Mas o Haddad saiu dessa eleição como um perdedor e o Ciro Gomes, embora não tenha ido para o segundo turno, saiu como um vencedor. Saiu como alguém que se cacifou para possivelmente daqui a 4 anos estar lá na condição do grande candidato da esquerda. Isso é um lado da esquerda, que eu chamo de velha esquerda. Talvez a gente possa discutir um pouco nós juntos aqui também sobre o que talvez seja uma nova esquerda. Rede, que talvez vá se fundir com PV, com PPS, e que trazem aí valores diferentes do que esse campo da velha esquerda, mas que é a esquerda mais forte hoje em dia no Brasil, tem apresentado. Parece claro, Caio, que a gente vai enfrentar aí uma disputa nesse espectro ideológico, no espectro da esquerda, e isso ameaça a hegemonia que o PT tenta manter aí, frente já a esses primeiros movimentos pós-eleição? Mas sobre a hegemonia na esquerda, eu já comento, mas eu não posso me furtar a comentar também da expressão do Ciro Gomes, miseravelmente traído pelo PT. Palavras dele. Exatamente. Isso é a mesma coisa que falar que foi vítima de assédio numa orgia. Tem um conceito em direito romano que é o do bonus pater familias, certo? Que é o bom pai de família, que é o homem médio romano, né? Na época que inspirou inclusive o nosso direito civil. E tinha um instituto do direito romano muito curioso, que era o seguinte: se você fizesse negócio com alguém de reputação ruim, na época o direito romano da Roma Antiga não te protegia. Então é aquela história, né? Você fazer negócio, sentar na mesa com o Lula e depois se sentir traído é de uma ingenuidade tremenda ou pura má fé, né? Então, a respeito da hegemonia petista na esquerda, ainda é a principal liderança. Eu subscrevo aí a crítica que o Joel fez. Eu gosto muito, eu já tinha ouvido, se não me engano, ontem no 3 em 1, já tinha falado dessa história da velha esquerda e da nova esquerda. Eu acho que essa é uma análise muito pertinente, mas acima de tudo, espero que as novas práticas, vamos falar aí mais amplamente em nova política, ela siga pelo caminho do combate aos privilégios e à corrupção. Bora lá, vamos girar o assunto. Paulinha, o que está acontecendo? Queremos todos saber com o personagem Apu do seriado Os Simpsons. Mais uma controvérsia aí, hein? São informações ainda de bastidores, Edgar.
não foram confirmadas, né? A Fox ainda não falou isso, mas o que se acredita é que em breve não teremos mais esse dono da loja de conveniência QE-Mart, o Apu, que é um personagem indiano que faz parte da série desde que ela se iniciou. O Simpsons acho que está na 29ª temporada, né? É uma das animações mais longevas da história da televisão, que tem embutido ali o quê, Edgar? Crítica, né? A muita coisa. A sociedade americana, e não sei, parece que os indianos acham que estão mal representados ali pelo Apu. Então, por exemplo... Não viram com bom humor. Viram como uma representação ruim para a imagem da Índia e da sua comunidade. O Apu já apareceu tomando uns bons drinks. Ele dá uma entornada. Coisa que não é bem vista por lá. E eles acreditam que está muito estereotipado ali. Inclusive, lá nos Estados Unidos teve um documentário lançado por um comediante indiano chamado Hari Kondalo, que chama The Problem with Apu, o problema com Apu. E aí ele faz a sua crítica a esse personagem. Diz que ficou uma imagem realmente muito marcante no imaginário do americano. Inclusive, ele fala nesse documentário que quem dubla o Apu nem é um indiano, é um americano forçando o sotaque de indiano. Um sotaque que, inclusive, é reproduzido em outras séries, né? Em filmes. Aí tem até o pessoal que faz as dublagens e tal, mostrando como que é esse sotaque indiano. Por que é que se acha isso engraçado, por exemplo? Enfim, é uma questão aí. Muitas reclamações chegaram à Fox e parece que eles chegaram nesse ponto. Apu pode deixar a série, pode sair dos Simpsons em breve. Será, Edgar? E será que tem motivo para isso? Olha, você falou, não tem muito nada oficial ainda, mas eu fui atrás da notícia aqui quando soube que você falaria sobre isso, e tem produtor veterano dizendo que produtor atual não é nem produtor, já tem uma briga interna ali. Porque essa fofoca começou com um produtor que é de um outro desenho, que não é do Simpsons. E aí um produtor do Simpsons falou, do que você tá falando, um desenho que você nem participa, tipo... Então a gente não sabe se isso é de fato alguma coisa que vai acontecer, entendeu? Mas existe essa especulação. Mas tinha uma discussão já de como então acabariam como personagem, se ele sairia de Springfield. Porque agora é isso que as pessoas estão capitalizando, como eliminar a Apu, entendeu? Primeiro ponto, essa coisa que levanta do dublador não ser indiano, quem dubla o Bart é uma mulher de meia idade. Isso é um problema, por acaso? Isso não tem problema absolutamente nenhum. Até pode aí reforçar a caricatura que querem imprimir. Só o indiano poderia. Será que ele se transformaria num operador de telemarketing na Índia, talvez? Não sei. Seria a saída pode ser dele. uma saída. E veja, o Simpsons está há quase 30 anos, a comunidade indiana e paquistanesa nos Estados Unidos também é relevante há bastante tempo. O que mudou, não é porque agora as pessoas estão se sentindo ofendidas, o grosso da comunidade, é porque agora criou-se essa minoria que gosta de se ofender e procura novos motivos para se ofender com tudo. Que característica eu tenho? Eu sou míope, eu uso óculos, então agora eu vou ver como as piadinhas de 4 olhos e a representação de alguém que usa óculos é meio nerd na mídia, aquilo me ofende, eu vou ficar ofendido e vou lutar e fazer um grupo de pressão para mudar aquilo. É apenas uma briga de poder num tempo em que se sentir ofendido traz ganhos. Porque o Apu não é um estereótipo negativo no sentido de que quer destruir, de que quer desmerecer, de que quer falar mal de uma comunidade ou grupo racial. Mesmo porque ele não é um estereótipo apenas. Ele é um personagem que sim, traz os traços estereotipados de uma forma benigna e que as pessoas acham graça. As pessoas acham graça, por exemplo, em sotaques diferentes. O Mario Bros também é outro personagem, eu estava lembrando aqui, que tem marcas estereotipadas do que é um italiano nos Estados Unidos. Sim. Nós temos aqui no estúdio um caso de apropriação cultural aí. De Halloween, porque hoje é o dia do Saci também, Edgar. Me criticaram aqui, que eu esqueci de falar isso. As lendas brasileiras. Eu esqueci, hoje é o dia do Saci Pererê, tá? Gente, as pessoas perderam o critério, né? Quando uma coisa é feita para ofender e para demonizar e para criar uma inimizade, e quando é um humor benigno que, pelo contrário, busca criar mais intimidade, mais aproximação entre as pessoas. Nós temos a contribuição de um ouvinte aqui, o meu irmão que tá nos assistindo. Ele mandou para mim, a lista do modus operandi do politicamente correto, feito pelo Jordan Peterson, que é um psicólogo famoso, muito famoso no YouTube, e ele fala exatamente esse discurso do Joel. Eu vou ler que é muito breve, que ele lista qual que é o modus operandi politicamente correto. Então você identifica uma área na sociedade, né, um grupo, né, percebe uma distribuição de sucesso, né, uma relação entre vencedores e perdedores, né, no caso, essa nova minoria que o Joel mencionou.
Aí, identificando aí os bem-sucedidos e mal-sucedidos. Aí você alega que os mal-sucedidos se encontram nessa situação porque são oprimidos pelos bem-sucedidos. Aí você alega fidelidade aos mal-sucedidos, que é o ganho político, né, em cima do politicamente correto. Aí você se sente seguro com a sua explicação abrangente do mundo, né, toda essa engenharia social. Deleite-se na sua superioridade moral, direcione seu ressentimento nos seus inimigos recém-descobertos. Né? Então, do nada, esse é um desenho de 30 anos e agora descobriu-se que a Fox é a grande vilã do povo indiano, paquistanês. Alguém acha que vai melhorar as relações raciais ou que vai diminuir em qualquer magnitude o possível racismo, eventuais preconceitos e conflitos que existam entre americanos brancos de origem anglo-saxã e americanos de origem indiana? É óbvio que não vai, é óbvio que isso não muda nada, é óbvio que pelo contrário, o Apu é um personagem que as pessoas têm carinho e ternura. Eu que assistia aos Simpsons, hoje em dia não assisto mais, mas assisti na minha adolescência bastante, o Apu é um personagem que a gente tem ternura, então eles vão apenas perder uma representação na mídia. Eu me senti adolescente porque eu ainda assisto. e dá risada, né? E dá risada ainda. Inclusive o episódio brasileiro. Mas vamos trazer aqui pra gente, pra nossa realidade e voltar um pouco no tempo, né? Fiquei me lembrando aqui, enquanto vocês falavam, do personagem Zé Carioca, criado pelo Walt Disney, sim, que era a figura, o estereótipo daquele brasileiro, né? Malandrão, né? Que dava um jeito pra que as coisas acontecessem ali. É uma discussão que... não vivi na época em que foi criado ali, não era muito pequeno, criança ainda, e nem existia quando foi criado o personagem. Foi criado acho que anos 40. Anos 40, 45, alguma coisa assim. Mas eu fico pensando, será que essa discussão aconteceu quando na política da boa vizinhança, os Estados Unidos se aproximando do Brasil ali, provavelmente o que era ali? Era o Estado Novo? Era Getúlio ali. Era Getúlio Vargas. Excelente exemplo, Edgar, porque justamente isso aí foi criado como uma parte de uma política de boa vizinhança. Era Brasil, México e Estados Unidos. Isso. O Brasil tinha o Zé Carioca, os Estados Unidos o Donald, e o México tinha aquele galo. E aquilo era que misturam certos estereótipos nacionais, mas de forma positiva. Isso era visto e corretamente como uma forma de união, de maior aproximação dos três. Vamos se conhecer melhor. Olha como as diferenças uns dos outros saltam aos olhos quando a gente olha. Vamos brincar com isso. Então era feito. Não se condoer com estão olhando a gente. Ele me representou dessa maneira, não, porque a intenção era positiva, o sentimento era bom. Boa. Vamos em frente agora, vamos falar de política, continuar falando de política. Vamos a Brasília conversar com nossos olhos e ouvidos da capital federal, Zé Maria Trindade. Bom, como a gente destacou aqui na abertura do programa, vem aí o governo do Bolsonaro, já está todo mundo olhando para essa junção, para essa formação dos ministérios, desse super ministério que vai unir as pastas aí de Fazenda, do Planejamento e da Indústria, e será comandado pelo Paulo Guedes. Outra mudança também anunciada ontem é a fusão entre a Agricultura, o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Zé Maria Trindade traz os detalhes pra gente. Vamos falar sobre isso. Gerou polêmica e continua e continuará gerando polêmica aí essa proposta aí pro novo governo. Bom dia, Trindade. E muita disputa já, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, eu costumo dizer por aqui que onde há poder, há disputa. E já começou ali as cotoveladas no grupo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Paulo Guedes foi o primeiro a colocar ali o pé na porta e marcar o seu território. E disse, olha, economia no governo Bolsonaro é comigo, investimento é comigo. E por isso mesmo, inicialmente no próprio grupo do Bolsonaro, ele soltou aquela frase, né? O deputado Onyx Lorenzoni, que será o futuro ministro-chefe da Casa Civil, fala de política e eu falo de economia. Se eu entrar na área dele, vai dar errado, assim como ele não pode entrar na minha área. A ideia de Paulo Guedes é dominar todos os ministérios quando se tratar de economia do país e projeções e projetos que envolvam investimentos. E nesta decisão, ele já até começou a brigar com são sindicatos patronais, né? São instituições patronais. E ele dizendo que vai melhorar a indústria, vai fazer uma política industrial brasileira, apesar dos industriais, dos donos das indústrias, né? Já houve ali uma análise
e a indicação é de que o país está se desindustrializando. E isso é muito grave. A desindustrialização é um passo para o desemprego, para a pobreza, para a redução na arrecadação e de exportação. Esse foi o primeiro ponto, o primeiro diagnóstico feito pelo futuro da economia. Ele reuniu ali o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o Ministério de Indústria, Comércio Exterior, tudo com ele no superministério, né, o Ministério da Economia. Já foi assim no início do governo Collor, que criou o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, e esta centralização é muito importante se for bem dirigida. Por outro lado, também há disputas ali, porque hoje são 29 ministérios, Bolsonaro quer reduzir a 15 ou talvez 16. E aí o grupo da segurança pública está dizendo, olha, o mote da nossa campanha foi segurança pública, extinguir o Ministério de Segurança Pública não é uma boa e tal. Então, veja bem, já está tendo essas disputas que são naturais e, como eu disse, onde há poder, há disputa. Vamos lá, Joel, o que você pensa? O Zé avançou um pouco na questão do superministério envolvendo fazenda, planejamento e indústria, mas tem ainda a questão, eu acho que mais... pelo menos que está causando uma maior sensibilidade aí, que é a fusão do meio ambiente com a agricultura. Com que olhos você enxerga essas mudanças aí que o novo governo sinaliza? Exato, a fusão do meio ambiente com a agricultura já estava anunciada desde a campanha, né? Eu lembro da gente teve um vai e vem ali, tem um vai e vem né? comentando aqui, mas eu espero que quem tenha votado tenha sabido que isso era uma das pautas prováveis ali. Quanto à da união da fazenda, planejamento e indústria, eu considero que no todo ela pode ser positiva, porque ela permite, num momento crucial da economia brasileira, em que decisões difíceis vão ter que ser tomadas, em que a gente está numa grande crise, lentamente saindo dela, o desemprego melhorou, por exemplo, o emprego aumentou nesse último PNAD que saiu, mas mesmo assim, ainda assim, uma grande crise, a gente vai precisar de decisões que possam ser feitas com rapidez e que valham para a economia toda e que a informação flua melhor nos diferentes setores do governo que lidam com a economia. Então, para mim, a fusão dos ministérios é boa. Que conflito ela cria? Porque existe uma clássica tensão no Brasil entre a cabeça dos economistas, digamos assim, esse pessoal que quer controlar a inflação, que quer deixar o câmbio flutuante, que quer deixar o mercado operando mais ou menos livremente, em equilíbrio, e o pessoal da indústria, os industriais, que gostam do câmbio mais baixo para a gente poder exportar mais, que gostam de juros mais baixos, sem se preocupar tanto com a inflação, mas juros mais baixos eles podem investir mais, e sempre cria esse conflito. No geral, eu sou suspeito para falar, eu sou um economista, mas no geral eu acho que os economistas pensam mais no longo prazo, pensam em deixar um sistema equilibrado que funcione para todos e que permita um crescimento sustentável da indústria. Os industriais, querendo baixar o câmbio, querendo baixar os juros, acabam produzindo desequilíbrios que no curto prazo pode ser bom para algumas indústrias, não para todas, mas que geram desequilíbrios e problemas para a economia mais no futuro. A crise que a gente está vivendo agora foi um pouco isso. A Dilma baixou os juros e facilitou o crédito para todo mundo. A diferença é que era para o consumo, não era para a indústria, mas criou-se um desequilíbrio da mesma maneira. Então, quer dizer, eu acho que o Paulo Guedes está ali com uma visão de que, olha, agora vamos arrumar a casa, agora não tem mais política feita para setor de interesses. Agora a gente vai fazer economia, limpar a casa, ordenar a casa do Brasil para ter um livre mercado com regras e no qual os preços reflitam em oferta e demanda, e é isso aí. Tua visão é no mesmo sentido, Coppola? Sim. Eu não sou nem economista nem industrial, mas eu vejo com bons olhos aí esse superministério, essa união de ministérios, até por uma questão básica assim, de redução burocrática, pegando a fala do próprio Zé Maria, ele falou, onde há poder, há disputa. Então você centralizando a tomada de decisão, ainda mais num cara altamente capacitado e que foi que passou por escrutínio público, né, durante a campanha, que é o caso do Paulo Guedes, isso faz todo o sentido, até porque a gente sabe que quando a gente não quer resolver alguma coisa é só a gente fazer uma reunião, não é verdade? E o outro ponto também que o Joel falou meio en passant aqui, que é sobre a fusão da agricultura e do meio ambiente. Tá tendo uma certa histeria em relação a essa fusão, que também era, de certa forma, fazia parte do programa de governo da chapa vencedora, mas o fato é o seguinte, essa fusão ela não altera as leis ambientais. Né? Então o país ele continua sujeito às mesmas regras, né? E em última análise você também elimina aí essa disputa de poder, essa disputa de espaço entre dois ministérios que tem que conversar, que tem que contemplar isso. Muita gente não faz ideia, mas 38% da vegetação nativa brasileira está em áreas de propriedade privada. Isso é mais que o dobro dos parques federais. Só para você ter uma ideia, tem 3 trilhões de reais em capital
particular investido na preservação ambiental. Então, assim, não dá para falar que o agro é o super vilão do meio ambiente, até porque é do interesse dessa indústria, do agronegócio, que o cultivo da terra seja sustentável, né, no longo prazo. Então, eu vejo com bons olhos ambas as medidas. Fazer um breve comentário? Eu considero que tem perigo sim, tem risco sim nessa fusão, porque você vai submeter os órgãos de proteção ambiental à decisão de alguém que provavelmente será um ruralista lá em cima. Mas sob a lei, né? Já houve... Não, mas a lei pode ser essa mudada é a crítica também. de quem não concorda. E o uso da fiscalização, e o uso da... o Congresso, né? Mas o Ministério vai estar junto ali e já temos possíveis ministros dizendo que o Brasil desmata pouco. Ô Trindade, vamos lá, pelo que se observa aí, mais gente pelo lado do conflito de interesses, no caso da fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, ou dos interesses em comum? Olha, para todo lado, né? Eu costumo dizer também que uma revolução, quando ela é feita, e aconteceu uma revolução no Brasil, através do voto, evidentemente, ela vai desagradar alguns que chegam com sede de poder e não tem lugar para todas as ideias e não tem lugar para todos, né? Essas mudanças estão provocando uma certa histeria aqui, é natural, assim mesmo, tanto nos ministérios quanto na sobrevivência de alguns. Meu ministério foi extinto, e aí o que eu vou fazer, né? Existem essas dúvidas. Há muito tempo, o Delfim Neto, quando era ministro, inventou de criar um imposto sobre supérfluos. E aí decidiram criar sobre perfumes supérfluos. Aí uma campanha, supérfluo é o nariz de quem falou isso e tal. Aí ele concluiu o seguinte, que supérfluo é o emprego do outro. Então, esses conflitos vão acontecer. Nesse caso do meio ambiente, o que se cobra é rapidez nas decisões, nas liberações das licenças ambientais. Agora, você colocar o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, o grupo de liberação de licenças urbanas, de indústrias, de pontes, sob o comando de um ruralista, é meio complicado, não é nem viés ideológico nem nada, porque são áreas diferentes, né? O ideal seria criar uma secretaria nacional, né? Não seria ministério, uma secretaria nacional, ou mesmo uma agência, para definir aí esses pontos, para administrar a lei. Tá certo, Trindade, obrigado pelas informações, bom trabalho aí em Brasília, um abração. Muito bom dia a todos. Agora 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Sebrae Digital com Marta Gabriel. O Sebrae Digital está no ar. Aqui você vai conhecer termos essenciais da transformação digital que o mundo está vivendo. Uma palavra por episódio, formando um mini dicionário sobre o assunto. E por que a transformação digital é tão importante? Porque o mundo está mudando em um ritmo hiperacelerado por causa da tecnologia. E os negócios que se adaptarem melhor nesse cenário terão mais chances de destaque no mercado. Para iniciar essa temporada, nada melhor do que falar sobre VUCA, V-U-C-A. Essa sigla surgiu no final do século passado para descrever as mudanças das condições gerais do planeta, o mundo VUCA. V de volátil, que significa que muda o tempo todo, então precisamos ter criatividade para encontrar novas soluções e resiliência para conseguir enfrentar. U de incerto em inglês, que significa que está cada vez mais difícil fazer previsões, portanto é necessário flexibilidade e agilidade para se adaptar ao imprevisto. C de complexidade, que significa que tudo está cada vez mais conectado, aumentando a nossa dependência de tecnologias e pessoas. Isso requer colaboração e multidisciplinaridade. A de ambíguo, que significa que não existem respostas precisas para tudo. Lembra da polêmica do vestido, que alguns enxergavam preto com azul e outros dourado com branco? É o mesmo vestido e todos estavam certos, mesmo com respostas diferentes. Nesse contexto, abertura, tolerância e coragem para escolher um caminho são fundamentais para o sucesso. E o seu negócio está preparado para o mundo VUCA? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital e saiba mais sobre o Dicionário da Transformação Digital em youtube.com/Sebrae. Jovem Pan Morning Show.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer mudar uma questão muito cara aos imigrantes que fazem a vida nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista, olha só, dizendo que planeja acabar com a cidadania de filhos de imigrantes. Vamos para os detalhes dessa história, Paulinha. Então, é uma história até, de certa forma, complicada, porque ele diz que gostaria de, através de um decreto presidencial, abolir esse direito à cidadania concedido a todos que nascem no território dos Estados Unidos. Então, o que acontece, Edgar? Esse é um direito que, teoricamente, é garantido pela 14ª emenda da Constituição. Então, alguns juristas já dizem, tipo, bom, não dá para mudar a Constituição. E ele já bate numa outra tecla. Sim, eu consigo fazer isso através de um decreto presidencial. Ele diz o seguinte, somos o único país do mundo onde uma pessoa tem um bebê e o bebê é basicamente um cidadão dos Estados Unidos por 85 anos com todos esses benefícios. Então, ele também falou que só acontece nos Estados Unidos, o que também não é verdade, né? Aqui no Brasil é assim, no Canadá, no México tem outros países também, que se você tá lá e tem o seu filho, independente se você é cidadão ou não, se você é um imigrante legal ou não, o seu filho nascido ali tem direito à cidadania. Então aí vai ter que se entender se ele pode ou não pode fazer isso através de um decreto. Disso, alguns países a questão territorial é o que determina e a consanguinidade em outros casos é a que determina, né? De um cidadão que nasce mesmo em outro local, ele mantém a origem e a nacionalidade dos pais, né? E aí, o que é que vocês acham disso? Vai, Joel, vai lá, Caio, vai você. Então vou eu. Bom, eu acho que esse negócio da cidadania é uma questão até de autodeterminação dos povos, né? Como você mencionou, a consanguinidade. Eu, por exemplo, sou brasileiro e italiano. Né? Eu também. Só que eu só estive na Itália a primeira vez depois da maioridade, né? Inclusive tomei bronca por não falar italiano. Tomei bronca lá na imigração. Agora, para mim a questão absurda aí é o presidente achar que por uma executive order ou decreto presidencial ele pode mexer numa coisa relacionada à identidade cultural e à cidadania de um povo, né? Isso está muito ligado, na verdade, Edgar, ao calendário eleitoral americano. Provavelmente ele está usando esse discurso mais inflamatório, né? Aí com um pouquinho com essas pitadas de ufanismo e excesso de, quase aí tangenciando a xenofobia, né? E ele está explorando isso porque haverá eleições em breve. Então eu acho que isso daí é mais um stunt, para usar uma expressão americana, né? Ele tá é um showzinho. É um showzinho, exatamente, mais relacionado às eleições do que propriamente a uma proposta consistente de mudança do estado das coisas. Estaria se reafirmando ele na tua visão também, aos que gostam, que simpatizam com ele, Joel? Acho que ele está se reafirmando, sim. Acho que isso é um valor para muita gente que está preocupada com a imigração e com a entrada de imigrantes ilegais lá no país. Mas veja uma coisa, os Estados Unidos é um país que, ao ser criado com a Revolução Americana, ele inaugurou um novo tipo, uma nova ideia do que é ser um país, do que é ser uma nação. Uma nação não é mais um povo determinado pelo sangue dele, pelo povo que historicamente ocupou aquele lugar. Esse país é fundado em cima de uma ideia de liberdade individual, de democracia. E a cidadania, não por sangue, mas por nascimento, representa isso também. Representa um país em que não é porque meus antepassados viveram neste solo que a gente é parte desse povo, não. Aqui nos Estados Unidos, e no Brasil também, porque o Brasil adotou a mesma lógica. Aqui nos países da América, do Novo Mundo, não é o seu sangue ancestral que determina se você é ou não. Todos vêm aqui e se tornam parte de algo novo. Judeus da Europa vêm para cá, italianos vêm para cá, japoneses, ingleses, no caso dos Estados Unidos, todos podem vir e vão ter a mesma cidadania. Os filhos nascidos no solo são partes daquele país, abandonaram a cidadania, a nacionalidade anterior dos antepassados dele, passaram a formar os Estados Unidos, que é um país multirracial, multicultural, que tem diversas origens. O Trump está indo contra isso, eu também duvido que ele parece mais uma bravata, né? Muito improvável pensar que as cortes americanas vão permitir que um presidente mude uma emenda constitucional com um decreto apenas, decreto unilateral dele. Acho que é impossível de acontecer, mas alimenta um discurso de ódio sério. Tem gente nos Estados Unidos, a política de restringir a imigração americana já está bem pesada, né? Os guardas armados ali na fronteira protegem. Tem gente que se voluntaria para ir armado até a fronteira. Esse é o nível
de rejeição e às vezes até de ódio que as pessoas estão sentindo. O Trump usa a retórica da invasão. Isso aqui é uma invasão que está acontecendo no país. Quando não é, são pessoas procurando uma vida melhor. Eu concordo, você tem que controlar as fronteiras sim, mas esse discurso de ódio que ele está alimentando e que uma bravata como essa alimenta é perigoso, e os cidadãos já estão até se armando e vão lá para voluntariamente ajudar no trabalho. A gente pode ver que trabalho é esse que é ajudado. E a primeira ação a mais, que alardeou mais esse pensamento de xenofobia com relação à posse dele, foi o tal muro, né? Há quantas anda o tal muro? Dificilmente vai sair. Dificilmente vai porque sair. É caro, o México não vai pagar, então dificilmente o muro tal como projetado, cobrindo a fronteira inteira, acontece. Eu não duvido que talvez um trechinho ali para dizer que teve. Agora, o ódio aos imigrantes e aos latinos de maneira geral, isso nos afeta enquanto brasileiros também. Os ódios aos latinos de maneira geral, por parte dos Estados Unidos, que se considera o branco, europeu, inglês, sei lá, tá aumentando. E é uma coisa hipócrita, porque os Estados Unidos depende do trabalho de milhões, sim, de imigrantes, inclusive ilegais que estão lá. E sem eles, a vida de muitos americanos que são cidadãos vai piorar muito. Vamos lá, ainda falando de Donald Trump, ontem a gente trouxe os detalhes aqui, né, sobre uma conversa que o Bolsonaro teve com o presidente dos Estados Unidos. Um rapaz traduziu o papo, já que o presidente eleito não fala inglês nem o republicano português. O tradutor da ocasião se chama André Marinho e é filho do empresário Paulo Marinho, suplente na chapa do senador eleito Flávio Bolsonaro. Ele não só fala bom inglês, mas também, olha só a imitação dele do Bolsonaro e do Donald Trump. Esse vídeo viralizou, inclusive, nas redes sociais. – 28 de setembro de 2018, véspera da alta médica, Hospital Albert Einstein, São Paulo. Hi, Captain Bolsonaro. Congratulations, you're speaking to Donald Trump. Olá, Trump. Uma grande satisfação para mim finalmente poder falar contigo. I speak English porra nenhuma, but I'll try my best aqui, tá ok? No, it's totally okay. I love how you sound, by the way. I gotta say, you're one tough cookie. And you had a truly amazing recovery. So, are you ready to rumble? Pois é, cara. Eu tô quase me dando alta aqui. Já tô de saco cheio dessa cambada de homem vestido de branco, passando a mão e enfiando tudo em mim. Mas, enfim, tô vivo aqui, firme e forte. E seguimos fortes na luta aí. É muito parecido. Igualzinho, não é parecido? Incrível. Eu tô desconfiada que o Bolsonaro gravou pra ele tá fazendo lip sync aí. Incrível. Como o cara mandou bem, hein? Mandou bem pra caramba. Dos dois, e nos trejeitos também. Quem nos acompanhou em vídeo Trump. pode ver aí, né? O Trump também, os trejeitos ali, com a boca, com a mão, com o olho. Incrível. Vamos ouvir mais um pouquinho. O cara tem talento. JB, I really like the sound of DT and JB. So you can be my sidekick on our mission to make the Americas great again. How about that? Olha só, Trump, na minha época de exército brasileiro, me chamavam de parmito ou de cavalão aí, tá ok? Igualzinho, cara. Gente, é muito parecido. Muito bom. Vamos aqui com mais um tema polêmico, seguindo na polêmica do Morning Show. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje um pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender atos que autorizem a entrada de forças de segurança em universidades públicas e privadas com o objetivo de interromper aulas e debates. Antes da eleição foram várias as ações da polícia. Nelas foram retiradas faixas com dizeres ao antifascismo, né? O Joel, vamos lá, essa questão das universidades é uma questão que envolve temas polêmicos aí. A gente está falando, pode considerar nessa nossa conversa aí a questão da doutrinação, do escola sem partido, liberdade de expressão, proselitismo. Na USP, por exemplo, a eleição do Jair Bolsonaro detonou uma guerra ideológica ali, né? Quase que campal, né? Em dois momentos. É um ligado à justiça eleitoral, com a justiça mandando parar manifestações que pudessem talvez ter um cunho eleitoral, mas agora, depois, alimentado por uma histeria, uma paranoia de que nossos professores comunistas estão doutrinando as nossas crianças no ensino superior, né? Que coisa é essa? Enfim, estão criando até aí, tanto no ensino superior, mas também no ensino básico, estão tentando criar até canais voluntários aí de denúncia de professores que estariam doutrinando.
Às vezes as pessoas que propõem a criação são elas próprias doutrinadores de direita, mas enfim, teve lá em Santa Catarina, né, uma professora de escola que criou um canal aí, daí surgiu de denúncias, daí surgiu uma foto dela em sala de aula, a professora com uma camiseta do Bolsonaro, né? Então você vê que às vezes é mais para um lado que para o outro. Tá complicada a coisa. Agora, a situação de polícia nunca poder entrar nos campos também talvez gere problemas aí. Eu estudei na USP aqui em São Paulo, eu sei como é a violência no campus. Então tem esse lado também que deveria ser visto. Agora, isso não deveria ter absolutamente nada a ver com conteúdo de falas, de aulas, de palestras, nem nada disso. O que você acha, Caio? Que leitura você faz desse ambiente aí universitário hoje no país, considerando essas questões que eu trouxe aí? Bom, eu sou uspiano, assim como o Joel também. E vivi muito esse ambiente. Infelizmente, na universidade, especialmente na universidade pública, a gente vê muito pouco a pluralidade de ideias, né? Eu acho que é sempre importante apontar as contradições, como a que o Joel colocou, da professora pregando contra a doutrinação, vestindo a camiseta de um candidato, mas eu não vejo mal nenhum em se estabelecer um canal de denúncias. Afinal, a liberdade de cátedra é um direito constitucional, né? Claro, mas também é a liberdade de aprender, a liberdade de crença, né? Esse projeto que você mencionou aí do Escola Sem Partido, do Dr. Miguel Najib, há vários questionamentos aí em relação à parte legal e principalmente às sanções, né, aos docentes, mas tem um aspecto dele que é muito positivo, que é a fixação de um cartaz em sala de aula com os direitos constitucionais dos alunos, né? Porque o professor está lá numa situação de audiência cativa e ele não pode se valer desse espaço para fazer proselitismo político. Então, hoje em dia é incrível isso. A estatística ela é triste. Você tem os professores muito mais preocupados em formar cidadãos, que é uma coisa subjetiva, um termo vago, do que transmitir conhecimento. A prova disso é que nos anos do lulopetismo, o orçamento do MEC praticamente quadruplicou, ele vai de 30 para 130 bilhões de reais, e no Brasil a gente não consegue avançar nem 1% no ranking PISA, os rankings internacionais, e mesmo no IDEB os resultados são frustrantes, especialmente a partir do ensino médio, que é onde tem mais doutrinação. Então eu acho que assim, a gente tem, não pode haver histeria, mas deve ser reconhecido sim que a universidade pública não é mais um ambiente plural, existe muita doutrinação, especialmente a partir do ensino médio, e aqui eu quero fazer mais um adendo sobre a universidade pública, né, na qual nós nos formamos. A universidade pública no Brasil se transformou num privilégio particular da elite. Isso é muito facilmente observado em USP, Unesp e Unicamp, que são financiadas pelo ICMS do povo paulista. Então o que acontece é o seguinte, você tem um imposto ubíquo, né, financiando a USP, né, um orçamento de 5 bilhões, em que 105% dele já é comprometido com a folha de pagamento, ou seja, já começa deficitário na folha, certo? E quem que está na USP? Quem teve acesso à escola particular, quem teve acesso a cursinho, a aula extracurricular, e é o povo paulista pagador de impostos que está pagando faculdade de graça para esse pessoal. De repente seria o caso da gente começar a considerar que, por critério de renda, seja renda familiar per capita ou até renda pessoal, e especialmente nos casos de pós-graduação e doutorado, que as pessoas contribuíssem. Afinal, o ensino público gratuito, a universalidade do ensino serve para dar acesso a uma educação de qualidade para quem precisa e para quem não pode pagar. Pois é, acho que a questão do financiamento das faculdades públicas é sério, acho que a gente até vai estar em acordo aqui, quem pode pagar deveria pagar, sem tirar a vaga de ninguém que não possa pagar. Agora, a questão da pluralidade ideológica, sim, claro, a gente tem que ter mais pluralidade ideológica numa faculdade, mas como é que, ou nas escolas, como é que isso se faz? Formando professores, melhorando livros didáticos. Você acha que colocar polícia e colocar Ministério Público ajuda em qualquer medida nisso? Pelo contrário, coloca uma mordaça nos professores. O professor hoje em dia, ele já tem muito menos poder, isso as pessoas não percebem, né? Mas o professor de hoje em dia tem muito menos poder do que jamais teve na história. Hoje em dia, cada aluno tem acesso à internet, tem smartphone, as pessoas se conversam, tem outras fontes que estão chegando nos alunos. O aluno traz livro de Olavo de Carvalho para a sala de aula. Os professores estão, hoje em dia, eles lidam correndo com o debate atrás, né? diariamente, estão correndo atrás. A figura do professor nunca esteve tão em baixa. A gente vê alunos batendo nos professores em sala de aula. Qual é a solução genial? Porque uma parte do cartaz na sala de aula, eu acho que tem um quê de intimidação, não acho muito bom, mas também é quase inócuo. Agora,
A ideia do Escola Sem Partido é justamente intimidar os professores e colocá-los na mira da justiça toda vez que eles saírem da cartilha ultra neutra de discussão política, e no fundo, história, geografia, óbvio que vão passar por questões políticas, né? Não dá para imaginar que isso não vai passar. Vai passar sim, você tem que melhorar a formação deles. Outro ponto que a Escola Sem Partido gosta de tocar é a educação sexual também. Eles provavelmente vão querer eliminar toda a educação sexual que não seja a estrita descrição biológica do processo ali. Prevenção, tolerância, respeito, esses temas aí acho que vão ficar de fora se o projeto alcançar seu objetivo. Então é um momento grave sim para a educação. De fato, o Brasil gasta mal com a educação, o Caio está coberto de razão, mas não pense que esse dinheiro está indo no bolso dos professores da escola pública, porque não está também. Não é que eles estão ali vivendo no privilégio, enquanto as crianças não estão aprendendo. O sistema é ineficiente sim, tem que ser melhorado. Polícia e Ministério Público em cima dos professores ou na sala de aula de uma universidade realmente não vai ajudar a gente a melhorar em nada. Só para fechar, a opinião do Joel é contrária à Escola Sem Partido. Atua rapidamente, Caio. Então, a Escola Sem Partido, ele se divide num movimento, né, pelo meu entendimento, no movimento e nos projetos legislativos. Sobre esses, são inúmeros, aqui não cabe comentário, e como eu já havia trazido anteriormente, a parte da sanção, né, das leis propostas é muito desorganizada e há realmente esse risco de perseguição do docente, mas que professor que tem medo de um cartaz em sala de aula só reiterando os direitos dos alunos? Essa é a grande questão. Não dá para você ter medo dos direitos assegurados na Constituição. A realidade das escolas hoje em dia, um professor dá um D para um aluno, os pais vão vir reclamar sim, a direção vai ficar, em geral, do lado dos pais. A coisa tá grave, não tá fácil ser professor. Vamos lá, agora 10 horas 57 minutos, o horário de Brasília. Você pode nos acompanhar em imagens pelo jp.com.br, pode assinar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. A gente tem mais de 300 mil inscritos, Paulinho, olha aí. É um sucesso esse canal e só falta você, querido. Então vai lá, inscreva-se, clique na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa transmissão, tá bom? Agora 10h58, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Eba, temos novidades, é a Laje da Pan, já achei um nome ótimo, vai acontecer nesse domingo, vai ser a inauguração desse evento da Jovem Pan, com um dos maiores hitmakers da atualidade. Diga lá, Paulinha, quem seria? Latino, querido! Pra turma do Pula Pula. Amigos, já vi esse show mais de 1000 vezes, você conhece todas as músicas e vai dançar demais. E a Laje da Pan é aqui, na Paulista, com a Joaquim Eugênio de Lima, exatamente na laje do nosso prédio da Jovem Pan. O Pringles vai estar lá também, vai tocar. Bom dia, gente. Bom dia, Morning Show. Pringles, você vai animar, vai aquecer a galera. Antes do Latino, vou fazer um set especial de 1 hora. E vai ser bom, você vai vir aqui. Começa às 14? Começa às 14, depois às 15 tem o Latino e vai. Essa festa aí na laje, a galera vem tomar sol, vem com a família, vem curtir aí com os amigos. Vai tocar esse hit aqui, Give a Little Love. Vamos tocar minha música nova, Give a Little Love, com a Francine e com o Mr. Jam, que a galera tá aqui assistindo. Essa aí já tá na balada da Pan, tá Pringles? Na balada, tá nas no 7 melhores. DJ, nas 7 melhores. Incrível, hein? Você vai então aquecer o povo para o show do Latino que acontece aqui na laje da Jovem Pan, na Paulista, como Paulinha disse, esquina com Joaquim Eugênio de No próprio Lima. prédio da Jovem Pan, gente. Isso Vem aí. pra cá, você que é de São Paulo, você que tá assistindo, vai passar o final de semana por aqui, é o presente da Jovem Pan, já que a Paulista fica fechada no domingo, todos vem curtir com a gente. Os paulistanos, os turistas que estão aqui por São Paulo podem passear à vontade na Paulista a partir das 2 horas da tarde. Então, DJ Paulo Pringles e na sequência Latino na primeira edição da Laje da Pan. Que venham várias edições e a gente faça esse evento aí bombar sempre. Boa, Pringles. Valeu, gente. Valeu, grande abraço, hein? Vamos seguir na programação do Morning Show, vamos para mais um capítulo do nosso quadro já famoso, Não Convide para a Mesma Festa. O episódio de hoje, apesar de tudo, está um pouco light, Paulinha. É light. Afinal de Lightzinho. contas, as pessoas envolvidas aí são muito educadas. Fofas. Fátima Bernardes e o grande sambista Martinho da Vila. O que Isso. aconteceu? Detalha pra gente. Aconteceu ontem no este encontro, Edgar. Tinham outros convidados também. O Martinho da Vila estava lá. O programa estava fazendo um balanço aí de um mês da lei de importunação sexual e abriu um
debate entre os convidados sobre essa questão do assédio físico em transporte público, que de acordo com os dados exibidos ali, aflige uma mulher a cada 6 segundos no Brasil. E aí o Martinho estava fazendo uma ponderação daquele assédio que ele caracterizou como quase um estupro e que é muito complicado para a mulher, porque aí ela tem que ir até uma delegacia, muitas vezes é atendida por um homem que não entende muito bem ali a situação que aconteceu, não dá importância para a situação. Mas aí ele fez uma outra ponderação, misturou um outro assunto com isso daí, Edgar. Vamos ouvir o que é que falou o Martinho da Vila na continuação dessa fala. Agora também tem um lance. Peraí, deixa eu começar de novo aqui, que rolou o fundo junto aqui, ó. Agora também tem um lance. Um cara que é solteiro ou descompromissado, ele tá com problema para quando ele conseguir chegar a uma mulher, ele pergunta: meu Deus, o que eu faço? O que não é assédio? Qual é a maneira que eu vou me chegar a ela que não é assédio? E aí a Isso Fátima é uma questão. vai responder para ele. É engraçado porque essa é uma questão masculina, mas não é uma questão feminina. A gente sabe quando é a paquera e quando é o assédio. Para o homem, eu acho que muitos homens ainda ficam pensando qual seria essa diferença. Eu acho que para a mulher fica muito mais tranquilo. Quando ela não se sente invadida de alguma maneira, né? Quando aquilo é algo que faz com que ela se sinta enaltecida e não que ela se sinta ameaçada. Eu acho que talvez a diferença vá um pouco por aí. Professora Fátima, fineza. Agora dando pra vocês a letra. Gente, não se sinta ameaçada já é uma boa coisa pra você levar em consideração. Mas eu considero aí que na fala do Martinho também, eu não acho que foi uma farpa, alguma coisa assim. Eu acho que há um desencontro geracional, né? As pessoas também realmente acho. que são de outra geração começam a ouvir as coisas e se sentem ali desconfortáveis nessas novas situações. Você vê, um pouquinho a mais também, o Martinho da Vila, um cara, né, da velha guarda, com outros costumes, né? Talvez ele não tenha assimilado que a paquera, né, mudou de estratégia, mudou a figura, né? Tem que ter mesmo atenção para esse momento. Mas você acha que o Martinho da Vila não tinha... Você acha que o Martinho da Vila assediava quando era jovem? Não, eu acho que não. Eu acho que não, mas é uma questão geracional mesmo, como a Paulinha coloca, e de gênero mesmo. Às vezes, pra mulher, tá muito claro isso. Mas a mulher cabe ao homem perceber, ter a sensibilidade de perceber. A mulher no singular não existe. As mulheres têm visões muito diferentes, inclusive sobre esse tema também. O que constitui algo que vai além do permitido, o que tá aquém. Tem mulher que acha ruim quando o homem é pouco assertivo, né? Sim, Joel. Tem mulheres que assediam também. Não, mas não tô falando de assédio, tô falando de flerte e paquera. Isso, tô falando de flerte. Então, e o mais cruel de tudo, infelizmente existe. Existe também, a mulher vai considerar algo ofensivo ou bem-vindo também dependendo de quem veio, a situação. de quanto ela tá interessada na pessoa. Isso existe, o homem também. Então a mas coisa eu acho que quem tomou a iniciativa é legal a gente combater o não é? assédio, é legal a gente combater o assédio, mas existe um discurso hoje em dia de que não, está tudo plenamente certo. Você vê articulista do New York Times dizendo que o sexo só deve acontecer quando tem consentimento verbal, explícito, entusiástico de ambas as partes, senão o sexo já é estupro. Isso não é verdade. Mas, Joel, sabe o que eu acho complicado dessa fala? Ali onde ela foi colocada, né? Você está falando de uma coisa real que acontece na rua, que restringe a circulação das mulheres, e todas as mulheres sabem disso e pensam que roupa vão sair de casa e tem medo na rua. Então, assim, você tá falando de circulação na cidade, de assédio, de uma lei que foi bem-vinda e que protege as pessoas, e aí ele misturou com uma outra coisa, que é essa confusão que eu considero geracional, assim, porque não é que ele talvez tenha assediado, mas ele vai vendo o que as pessoas estão dizendo e aí ele fala, gente, será que eu tô pensando direito? Ele começa a se repensar, acho que até pelo Martinho ser uma pessoa muito legal, ele começa a se questionar, entendeu? Será que eu tô entendendo direito o que é e tal? Mas eu achei que a Fátima foi muito incrível, pontual, ela é maravilhosa, deu uma grande aula e essa fala dela serve pra todo mundo, e essa questão do que ela colocou, enaltecida e não ameaçada. Enaltecer, como você falou, também tem uma coisa assim, da interpretação, né? Se alguém virar pra mim e falar, só gostosa na rua, eu, particularmente, não vou me sentir muito enaltecida, eu vou ficar um pouco assim. Mas tem mulher que adora, né? E tem mulher que acha isso muito sério e que vai apontar isso como um assédio verbal e que não vai curtir. Vamos evitar isso, com todas essas variantes de abordagem, cabe ao protagonista da ação
perceber e detectar se ele foi correspondido ou não. Se não foi correspondido, E, gente, lugar freio aí de mão. cidade, a gente não pode estar aí essa comunicação não verbal em cima das pessoas, entendeu? As pessoas estão pela cidade, elas não estão num bar, num clima de paquera, elas estão indo por aí, né? É uma coisa muito sutil. Ele tava falando da coisa do homem solteiro. Deu uma virada por aí. geral. Deu uma virada de assunto Exatamente, ali, meio complicada. Mas é muito legal, sabe, sobre esse aspecto, jogar uma luz aí, né, nessa... Aí falou de importunação sexual e também do crime de assédio. Eu acho que mas também é importante não ter dois pesos e duas medidas, né? Você vê a mesma Rede Globo que agiu corretamente, né? Identificando o caso de atores, né? Que, no caso, estou pensando no Zé Maia, que foi acusado aí de assédio por mais de uma mulher. É a mesma Rede Globo que está na sua novela como protagonista um cara que foi flagrado cuspindo numa mulher. Eu estou falando do Zé de Abreu, que é uma figura asquerosa. Então, eu acho que, assim, a forma como a mulher é tratada é uma pauta super importante e esse tipo de atitude, seja aí com viés sexual, você se prevalecer da sua força física para intimidar uma mulher é um absurdo e é uma vergonha para a Rede Globo ter o Zé de Abreu na novela. Porra, pra onde foi, hein, o papo? Gama, né? Paulinha, vou continuar com você. Vamos falar aqui. Você teve ontem com a Pablo Vittar, não esteve? Estive no mesmo ambiente. Infelizmente, não somos amigas. Infelizmente, mas pude curtir. mas eu você... adoro a Pablo, gente, vocês sabem. Eu sei que tem gente que não gosta, que não acha. Eu acho o máximo, me divirto demais. E ontem... teve uma festa da Netflix aqui em São Paulo para celebrar o lançamento daquela animação direcionada ao público adulto, Super Drags, que agora até já saiu a classificação indicativa, 16 anos, o desenho, né, a animação brasileira estreia agora em 9 de novembro, com 8 episódios e já projetando mais 2 temporadas. Então a Netflix apostando bastante nesse produto em Super Drags. E por lá a gente teve show da Silvete Montilha, muito bate-cabelo, muita coisa maravilhosa, e a Pablo Vittar, que inclusive tem uma personagem dentro da série animada, é a Goldiva, e canta a música, a canção original aí para Super Drags, que é Highlight. Ela cantou lá essa música pela primeira vez ao vivo, o pessoal celebrou pra caramba, fez os seus hits, e aí ela fechou o seu show com uma fala, e a gente tem essa fala pra vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir, senão depois eu explico pra vocês. Que nunca deixem que ninguém acabe com os sonhos de vocês, nunca deixem que ninguém te deixe com medo. Resistam, porque a gente já faz isso há tanto tempo. Amo vocês! Tá, aí eu peguei imagens da internet, né, claramente fazendo referência ao resultado das eleições. Jair Bolsonaro é o nosso presidente, e aí a Pablo mandou: resistam sempre, não deixe que ninguém acabe com os sonhos de vocês, nunca deixe que ninguém te deixe com medo, resistam porque a gente já faz isso há tanto tempo, amo vocês. E o pessoal foi à loucura, aplaudiu demais ali a Pablo, que é então a intérprete da faixa dessa série animada aí da Netflix, Super Drags. Caio, o que você achou do recado da Pablo aí? Sinceramente, eu acho que a fala é pertinente. Até porque a única coisa que tem que ficar clara é que resistir ao quê, né? É um verbo transitivo indireto. Resistir ao quê? Resistir à injustiça? Resistir ao preconceito? Pô, essa mensagem é super legal. Agora, resistir ao avanço do Brasil, se colocar em uma oposição histérica, só naquela lógica de quanto pior, melhor, aí levando um pouco pro lado da política, né? Agora, se ela estava falando de valores de liberdade individual, esse tipo de coisa, pô, tem todo o meu apoio, tem que resistir mesmo, não ao preconceito, não à discriminação, né? Eu queria fazer só uma observação sobre o Super Drags. Peraí, mas o Caio, o que ela fala tá muito claro, assim, não tem dúvida nenhuma que ela fala se referindo ao que denota o discurso do presidente eleito. Ela não citou dele. Ela não citou ele explicitamente, mas assim, se as falas do presidente estão imbuídas de preconceito, e muitas delas estão, embora ele já tenha se retratado em inúmeras ocasiões, esse é um discurso ao qual cabe resistência, sim, independente de ser o presidente eleito ou não. E aí é onde ela
tá se colocando. Lembrando nesse que campo, entre os né? LGBT teve muitos casos aí, inclusive com conhecidos meus, de agressões Agressão. citando o Bolsonaro ali como uma coisa. Óbvio que não partiu dele. A não foi mandado por ele, própria mas Pablo citando- está sendo atacada por causa daquela história que a gente falou ontem, dessa invencionice de que ela disse que deixaria o Brasil se o Bolsonaro fosse presidente. Vai lá no perfil dela e vê o tipo de retaliação que ela está sofrendo por uma coisa que nem existe, né? Eu acredito no Eu acho que ela se livre-arbítrio. referiu mais a isso. Sim, eu acredito no livre-arbítrio e na liberdade de escolha. Eu acho que você não pode culpar um terceiro pelas atitudes, pelas suas próprias atitudes e pelas atitudes do outro. Então, assim, quem for preconceituoso, independente de qual tenha sido o gatilho para isso, tem que ser punido e a pena é individual. E eu queria só fazer um comentário sobre as super drags, porque eu recebi no meu WhatsApp uma série de... Uma série de mensagens muito preocupadas, né, com esse tom sexual e tal. O negócio é o seguinte, não tem problema nenhum você fazer essas ações afirmativas e no caso disso, isso é entretenimento LGBT ou enfim. Isso tá pautado pelas regras de mercado. Então é o seguinte, quem quer consumir esse produto, que consuma. Você tem que ser livre para isso, né? Lógico, se tivesse a questão do dinheiro público envolvido, aí é uma outra discussão, mas não é o caso, então eu não vejo problema nenhum nisso também. Então, assim, se for para resistir a preconceito, resistir à violência, boa sorte aí para Pablo e para os seguidores dela e aqui desse lado também, falando como um jovem conservador de direita, né? Do que se costuma falar de elite branca opressora, eu vou resistir da mesma forma também ao preconceito e à violência. Vamos voltar à política. A atriz Fernanda Montenegro, que ao longo dessa corrida eleitoral se pautou pela discrição, falou ontem pela primeira vez sobre o presidente eleito Jair Bolsonaro. A Nicole Fusco está aqui com a gente para nos dar os detalhes dessa fala. Bom dia, Nicole. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Pois é, o UOL entrevistou a Fernanda Montenegro por causa dos 20 anos do filme Central do Brasil. Para quem não se lembra, o filme foi exibido pela primeira vez em 1998 e fala sobre a história da Dora, que é uma professora aposentada que escreve cartas para pessoas analfabetas na Estação Central do Brasil. E a Fernanda Montenegro, falando agora sobre política, ela deu a sua opinião um pouco ponderada aí, em meio a tanta polarização nessas eleições a respeito da eleição de Jair Bolsonaro. Eu vou aqui citar uma aspa dela. Eu não quero falar de Bolsonaro, eu quero falar sobre este voto de credibilidade para que todo um atendimento social exista. Não, perdão. Eu não acredito que quem deu um voto a ele exija que ele vire um fascista enlouquecido, porque se isso acontecer, haverá uma reação, senão estaríamos em um regime militar até hoje. E ela falou também que o candidato não está lá por um milagre, que ele está por ter recebido mais votos do que o outro candidato. Então aí uma visão um pouco mais ponderada em meio a essa polarização. E aí, Caio, Joel? Bom ver da Fernanda Montenegro uma manifestação tão ponderada assim, que busca entender um fenômeno. Não imagino, na verdade, que ela não tenha votado, não concorde, não apoie o fenômeno, mas buscando entender, ao invés de apenas reagir com medo e com pânico e com demonização completa do que está acontecendo. Afinal, uma parcela muito expressiva do eleitorado brasileiro votou por aquilo. Vamos entender as razões. Por que votaram naquilo? Olha, a gente tem uma classe política tão falida, tão corrupta, vista como tão maligna. Bolsonaro é percebido como algo de fora, alguém que vem quebrar esse sistema. A gente tem a violência nas ruas, assim, tomando vidas, e a gente não sabe se volta vivo para casa. Ele trouxe o símbolo da vamos reagir à violência, vamos botar a lei e ordem de novo. Pautas morais que as pessoas sentem que o mundo está desandando, que só se fala de minorias e quando se esquece todo o resto, é outra demanda que está aí, ele respondeu a isso de alguma maneira. Então acho que é preciso entender o fenômeno e lembrar, a gente tem um país, o presidente não determina o país inteiro. A vontade do presidente não é o que acontece nas ruas de todo o país. A gente tem muitas outras forças, a gente tem muitas outras instituições que estão lá para garantir que a gente não caia numa tirania, como alguns temem. Então, não tem por que ficar em pânico, mesmo que a pessoa discorde, não tenha votado no Bolsonaro, não tem por que ficar em pânico agora. E, na verdade, essa é uma reação que nem ajudaria a tirá-lo do poder nas próximas Joel, eleições. e tem uma outra frase aqui que eu considero bem emblemática. Ela representa um contraponto a quem insinua, por exemplo, que os 57 milhões de votantes, aqueles que desferiram seu voto em Jair Bolsonaro, essa é uma maioria fascista. Ela diz o seguinte: eu não quero falar de Bolsonaro, eu quero falar sobre este voto de credibilidade para que todo um atendimento social exista, que a saúde exista, o saneamento básico, a creche, os empregos
políticos existam. Ele, Jair Bolsonaro, está chegando ao poder porque existem milhões de desempregados. E vai ter que mostrar serviço, né? Vai ter que mostrar resultado, senão o que era apoio na política brasileira logo vira desprezo. E deixa eu só colocar, antes de passar a palavra para você, Caio, que é o seguinte, eu observei um fenômeno que não é inédito, mas com a intensidade que ele ocorreu, ele reflete muito nitidamente a polarização e a divisão do país, né? O que eu falo no âmbito familiar. Obviamente que as divergências políticas dentro das famílias sempre existiram, mas de alguma forma essas diferenças não foram o centro da questão. Os debates aconteciam. Hoje, essas diferenças estão separando pessoas da mesma família. Quer dizer, é um fenômeno a ser observado também. E é um fenômeno que foi percebido, Joel, na tua fala, e eu percebo na fala que Natasha traz, da Fernanda Montenegro, da Nicole, perdão, traz na fala da Fernanda Montenegro, de uma necessidade de entender quem é essa pessoa e qual foi o desejo dessa pessoa que desferiu o voto pro Bolsonaro. Exato. É uma questão a ser entendida. Felizmente, pelo menos nas minhas redes sociais, o que eu tenho visto são as pessoas que brigaram com a família e com os amigos, agora querendo fazer as pazes. Eu acredito que no Brasil, essa paz e a relação pessoal vai falar mais alto do que a divergência ideológica. Eu acho que até o Natal essas feridas estarão curadas. Todo mundo tem que passar o Natal em algum lugar, né? Exatamente. E é muito mais gostoso passar as festas de fim de ano em família. Mas assim, eu acho que muito do que tá... Eu achei muito sensível o comentário da Fernanda Montenegro, muito que está nas entrelinhas do que ela falou é identificar o antipetismo, né? É muito importante falar isso. O voto do Bolsonaro não é o voto ideal e ele mesmo já tem consciência disso, já falou várias vezes, eu não sou o mais qualificado, etc, etc. E tá ficando, uma coisa que tá ficando cristalina para a população é um pouco daquilo que o Roberto Campos há décadas já tinha antecipado, e as pessoas estão percebendo que o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam. E eu vou mais longe ainda, se me permitir a ousadia de complementar o Roberto Campos, que é o seguinte, é também o partido dos democratas que apoiam ditaduras, né, e dos ateus que rezam e fazem comunhão. Esse nível de hipocrisia a população não vai tolerar mais, muito em razão do excelente trabalho do jornalismo sério, como por exemplo aqui da Jovem Pan, e das redes sociais, que foi o fenômeno que o Joel falou, que pode até ser que o eleitor tenha memória curta, mas a internet não. Vamos ver se os intelectuais, estudantes e trabalhadores do PSL fazem melhor. Nicole Fusco, obrigado, viu? Obrigada a você, gente. Até a próxima. Deixa eu dar um recado aqui, olha, ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar Souvenir Fosco completo. Cobertura e acabamento incríveis para cobrir sua casa de beleza e elogios, além de deixar a sua casa como você sempre sonhou. A Souvenir tem mais novidade. Agora ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar a sua vida e a do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Souvenir pensou para você. Vai pintar? Vai de Souvenir. Agora 11h23, horário de Brasília. E aí, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag de Halloween aí? A bruxa tá solta. Assustadora, querido Edgar. Vamos conferir aí alguns tweets dos nossos ouvintes. Começamos por esse aqui de Jordana Arese. Hashtag a bruxa tá solta. Miga, eu adoro. Soltem a bruxa. Afinal, ela não é corrupta. Você vê que até no Dia das Bruxas eles arranjam um jeito de falar de política aqui no Twitter. Vamos lá, mais uma mensagem. Temos aqui o Flávio de Prado. Ele diz o seguinte, hashtag a bruxa tá solta. Acredito que a comemoração dessa data no Brasil representa bem como o Brasil é um país com complexo bananeira. Essa data não tem nada a ver com a nossa cultura e alguns bobinhos acham que estão abafando. Traumas de Sandra. Que tal um dia do Saci Pererê? Flávio, hoje é o dia do Saci Pererê, então pode comemorar porque temos sim o nosso dia. E aí fechando com a melhor fantasia do Halloween desse ano enviada por Marcos. Isso é verdade, isso viralizou. Vamos conferir esse vídeo desta pequena garota que anda com a sua cabeça num prato. É muito bom. Acho que realmente esse vídeo tem que ser visto nesse dia de Halloween. É isso, Edgar, um grande sucesso. Muito bom, Paulinha. Vamos fechar essa edição do Morning Show. O juiz Sérgio Moro disse se sentir honrado com a fala de Jair Bolsonaro sobre convidá-lo para o Ministério da Justiça ou indicá-lo a uma vaga no STF. A repórter é a Natasha Mazaro.
juiz federal Sérgio Moro prometeu pensar sobre a possibilidade de assumir o Ministério da Justiça ou de ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, caso o presidente eleito Jair Bolsonaro faça o convite. Na segunda-feira, em uma série de entrevistas à emissora de TV, o capitão da reserva sinalizou que gostaria que o magistrado ocupasse um dos cargos. Em nota, Sérgio Moro disse se sentir honrado com a lembrança e, caso efetivado oportunamente o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão. Ele é o principal juiz da Operação Lava Jato e foi quem condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá em julho do ano passado. Se aceitar o convite para assumir a pasta da Justiça, o magistrado deverá pedir a exoneração do cargo. Caso escolha aguardar uma futura indicação para o STF, terá que esperar até 2020, quando o ministro Celso de Mello completa 75 anos e deve se aposentar. Ao menos 2 novos ministros da Corte serão indicados durante o mandato de Jair Bolsonaro. Além do decano Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio Mello deverá deixar o Supremo até 2021. Vai lá, Caio, teu comentário. Bom, sobre a indicação do Moro para o Ministério da Justiça, especificamente, isso seria totalmente descabido. Eu não acho que ele nem cogite essa hipótese, até porque o Moro como demissível é uma situação que eu não consigo imaginar. O juiz Sérgio Moro, pelo que ele representa, para muita gente, inclusive para mim, é um herói nacional. A gente está falando de um cara que abriu mão da sua privacidade, ele vive cercado de seguranças, não é um ambiente de tranquilidade. Aliás, ele e a esposa são pessoas que têm se doado para o Brasil, né? E eu acho que não caberia mesmo essa posição no Ministério da Justiça, obviamente subordinado ao presidente da República. Outra situação muito diferente é para a vaga do STF. Aí sim faria sentido, até porque, como foi colocado pela reportagem, isso não se daria agora. E a gente tem que lembrar que o Moro já está tocando a Lava Jato há mais de 4 anos. Aliás, um trabalho exemplar, né? Se não me engano, mais de 170 condenações. É muito importante aqui, viu, Edgar, traçar um paralelo entre o volume de atuação e a celeridade do Moro em contraposição ao STF, né, nossa mais alta corte. A gente está falando de 200, 170 a 0, né? No âmbito da Lava Jato, nenhum político ainda foi julgado pelo STF. Então, eu acho isso muito positivo para o Brasil. Acho que é uma sinalização boa que o governo Bolsonaro dá ao povo brasileiro, mas eu também acho que esse convite pro Ministério da Justiça tem alguma segunda intenção de mexer um pouquinho internamente com as nomeações e de baixar a bola de alguns membros do núcleo duro do Jair Bolsonaro, porque ela é totalmente indevida. Bom, e assim a gente finaliza mais uma edição do Morning Show. É isso aí, a gente volta amanhã aqui na programação da Jovem Pan. Nossa! Só atriz, queridos. Só atriz, vocês estão loucos? Você ouviu Jovem Pan Morning Show.